Olá, família! Como vai você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso encontro de hoje. E hoje vai ser um programa muito especial, uma continuidade de um outro momento em que estivemos aqui falando sobre a necessidade de comunicarmos melhor nos nossos relacionamentos. A pauta foi tão interessante, o público respondeu tão positivamente que nós entendemos a necessidade de repetir, ou melhor, de dar continuidade. E então você não pode perder. Casamento sem comunicação. Fica muito difícil. As relações na vida sem comunicação ficam muito complicadas. Já basta a diferença de cada um de nós. Se não soubermos lidar com elas, se não tivermos entendimento sobre a experiência da comunicação nos relacionamentos, fica muito difícil. Mas queremos facilitar a sua vida e os meus convidados de hoje vão participar com muita boa vontade e vai ter algo diferente no programa de hoje também. Nós teremos cenas que vai demonstrar o que acontece em muitos relacionamentos. Portanto, nós teremos esquetes durante o programa com um casal de atores para ficar ainda mais real essa necessidade de compreendermos o que falta, o que devamos acrescentar, como lidar no relacionamento onde já não tem boa comunicação, onde já foi melhor, o que precisa melhorar, o que precisa mudar. Vamos que vamos no programa de hoje. Teremos também a presença de uma psicóloga que vai nos ajudar a costurar essa história toda. Mas, claro, você é sempre muito bem-vindo e bem-vinda, trazendo sua história, registrando para a gente nas nossas redes sociais. Você pode falar com a gente no nosso Facebook também, onde você pode nos acompanhar e compartilhar todo o programa, porque tem gente aí da sua amizade que precisa desse tema. Manda, compartilha, divide. Vamos chegar mais longe e juntos para fazermos a vida um pouco mais fácil, um pouco mais gostosa de viver, nos relacionando com boa comunicação. Está aqui comigo a psicóloga Andréia Silveira, é a primeira vez aqui no consultório de família. Bem-vinda, Andréia. Muito obrigada, Darleide, pelo convite. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Estamos aqui preparando um momento, uma manhã muito especial de comunicação clara para todos nós. Acompanhado do casal de atores que já vai na sequência fazer a primeira cena para nós dialogarmos sobre. Ana Lívia, bem-vinda de volta. Muito obrigada, Darleide. Muito bom estar aqui. Obrigada, acompanhado do Sérgio Melo. Um prazer estar aqui. Eu acabei de saber que ele, professor de teatro, foi professor dela. E aí ela foi excelente aluna. E ele pensou, pode ser minha namorada. E eles são namorados, tá valendo. Passei pelo processo seletivo. Falou. Vamos então, estão prontos para a primeira Sim. cena? Porque aí a gente começa a entender melhor a proposta. Vamos lá. Ai, ai. Mensalidade da escola da sua filha, ó. Venceu ontem. Tá aí.
Quando vocês planejaram essa cena, o que vocês tinham em mente? E deu para a gente pensar aqui uma série de questões que têm a ver com a maneira de se comunicar de muitos casais. Quando vocês planejaram esta cena, o que a Juntos Comunicação Essencial, que é o trabalho de vocês, a empresa que vocês têm para facilitar a comunicação das pessoas, o que vocês queriam dizer? A ausência de diálogo, né, Sérgio? E assim, não somente aquela ausência de diálogo total, que tem casais que eles realmente não se falam, são dois verdadeiros estranhos dentro de casa. A mulher chega do trabalho, passa pela sala, o marido está lá assistindo TV e ela nem cumprimenta e vai direto para a cozinha, por exemplo. Mas também tem aquela ausência de diálogo que, assim, não sei se pode se dizer assim, mas é parcial. Que é quando o casal fala da rotina, fala sobre ir para o supermercado, levar os filhos à escola, mas não falam sobre eles. Então, eles não falam dos sentimentos, né? Das angústias, dos sonhos. Então, fala assim, da conta do boleto, lá da mensalidade do filho, fala sobre buscar um leite no supermercado, fala sobre o carro que está na oficina mecânica, mas não falam sobre eles. Mas vocês deixaram transparecer também nesta cena, me pareceu um certo rancor, uma certa raiva assim, um do outro, a mensalidade da sua filha, como se não fosse do casal. Tem uma raiva, vira as costas. Tem casais que quando não se comunicam, não sabem dizer dos sentimentos, né, Sérgio? Ficam com essa raiva e ressentimento. Chega a ser normal? Quando a gente pensa na relação familiar, a gente pensa em diferenças. Aqui é visível que não há uma diferença só. Existe uma disputa entre o casal. Uma particularidade, a individualidade mesmo. Eles não... A sua filha, eles não compartilham com o outro o que pode rir juntos, que é a harmonia do casal, que é o humor do casal. Um compete com o outro se incomoda, cada um se incomoda com bater do pé, ou com a questão da mão, ou questão do bocejar. Eles estão em mundos diferentes, vivendo a sua individualidade mesmo. Não vivendo a individualidade para crescer juntos, mas para competir um com o outro. Seria um individualismo, alguma coisa que não é para construir, acaba destruindo. Sim. Sérgio, você, quando planeja essa cena, qual era o seu referencial? É justamente de um casal que não se comunica e o valor desse prejuízo para uma relação? A proposta, a gente partiu do tema que seria essa falta de diálogo de um casal. Né? Um dos tantos problemas que pode ocorrer num relacionamento. E dentro da situação ali da cênica, né, que a gente cria pelo teatro para mostrar essa situação, daí vão surgindo esses pequenos detalhes, né, que vão dando margem para outras observações. E nesta cena, você como homem, o que te chama a atenção? O que me chama a atenção, na verdade, é exatamente isso, de cada um estar vivendo num mundo diferente, sabe? Você está debaixo do mesmo teto e eu sou um estranho, nós somos estranhos um ao outro. O que dizer sobre essa estranheza para um casal em que, digamos, dentro de um espectro de normalidade, eles até tiram uma roupa, eles fazem sexo, eles têm, digamos, essa experiência como casal, mas não consegue se despir de si mesmo, de falar. Exatamente. Por que chega a essa situação, Andréia? Eles moram juntos, mas não são casados. Então, eles têm o corpo presente, estão na mesma casa, dentro da mesma família, mas não são família. Para dividir as diferenças e saber, eu posso estar com o outro. Isso por N fatores. Desgaste do tempo, do casamento. Ele trouxe uma fala, quando ele diz, eles falam da filha, na verdade eles falam da filha dela. Quando eles deixam de ter a individualidade para viver o papel de pai e o papel de mãe. Então, essa família se resumiu, eu sou pai, eu sou mãe. Existe uma mulher, existe um homem, existe o casal, existe o desejo, os projetos do casal e os projetos individuais. Mas eles vivem para eles e em nome da filha. É uma disputa em relação a isso. Cadê a essência da família? Que é também ter dificuldades de fala, ter brigas saudáveis, onde você coloca para fora todas essas coisas que são diferentes na compreensão do outro, as percepções são diferentes, são criações e vivências diferentes.
E este casal não vive isso mais. Eles estão juntos, mas não estão casados. Porque casamento tem um significado muito mais profundo do que simplesmente ter assinado um papel no cartório e passado por uma cerimônia religiosa. Tem muito mais a ver com o dia a dia. Casamento, eu vi certa vez um palestrante falar a respeito de casando. Nós não estamos casados, nós estamos casando, todos os dias casando, todos os dias aprendendo. E comunicação é um fator que nos faz, nesse processo casando, estarmos em busca de uma felicidade, de um bem-estar, de uma harmonia que é essencial, especialmente a harmonia, para que nós tenhamos paz e sejamos verdadeiramente felizes em família. Você está acompanhando o Consultório de Família, obrigada, você que está chegando agora. É um prazer ter você aqui com a gente. Estamos nas redes sociais e convido você a compartilhar e a chamar outras pessoas. Também ficar conosco, se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós queremos que conteúdo como esse chegue cada vez mais longe, chegue cada vez mais a um número importante de pessoas que precisam de uma ferramenta para saber lidar melhor com seus relacionamentos. O que vocês consideram ser a trave, a principal trave para uma boa comunicação? Lívia. A trava? Olha, eu acho que acontece, uma coisa que me chama atenção nessa personagem aqui, por exemplo, é que muitas vezes a falta de diálogo é consequência de fazer vista grossa e acumular assuntos mal resolvidos, pendências, coisas até pequenininhas que incomodam, por exemplo, a mulher, o homem também, são os dois. Mas aí não resolve, deixa passar, acha que é pequeno, então deixa passar. Só que nesse deixar passar e não resolver, não expressar o que aquilo significou para você, vai tornando uma bola de neve, até chegar num ponto que a pessoa fica entediada ali assistindo televisão e não tem a mínima vontade de estar ao lado daquela que ela casou um dia, sabe? Então eu acho que talvez seja isso, pendências. Bem colocado, pendências. E você? Eu acho que as pendências. E você, quando você conhece a pessoa, você geralmente vê os defeitos da pessoa, só que você parece que passa por cima e valoriza as qualidades que ela tem. Com a rotina, com o dia a dia, o que acontece, eu percebo que assim, parece que a pessoa vai esquecendo um pouco das qualidades e começa a valorizar os defeitos. E aí vai criando uma dificuldade na relação do dia a dia. E isso talvez seja por conta da convivência mesmo, né? Que o casal, por conviver, viver a rotina, esquece que eles são um casal. A gente tem até um depoimento nosso para falar sobre isso, porque assim, nós somos namorados, né? E há algum tempo nós começamos a trabalhar junto. Né? E se a gente não tivesse esse cuidado de estabelecer um acordo, regras, olha, vamos falar de trabalho só quando a gente estiver lá juntos, saímos juntos, né? Vamos falar da gente, porque a gente viveu um risco da gente perder a nossa identidade como casal. Então, os casais que trabalham juntos também têm esse desafio pela frente. Uau, é isso mesmo. Eu quero pontuar o ressentimento que apareceu ali naquela cena. Para a gente tocar nisso, inclusive, durante o programa, porque é perceptível como muitos casais têm ressentimento um do outro, têm raiva um do outro e como lida com isso, muitas vezes não lida, simplesmente adoece ou põe fim a um relacionamento sem ter ao menos buscado ajuda ou ter cansado de buscar ajuda, o que acontece muitas vezes. E vamos lá, por exemplo, tem uma amiga que participa com a gente e diz: aqui quando eu puxo conversa sou chamada de chata. Nossa, a falta de comunicação aqui é horrível. Ou seja, já é alguém que parece estar nesse processo de raiva. Ela está errada de querer dialogar. O que você diz desse comentário, Andréa? Darleide, vou usar duas falas, a dela e a dele junto, para a gente fechar algo aqui que me remeteu. Quando ele disse, quando a gente conhece o outro, então, quem conhece quem? Até porque quando casamos, nós trazemos conosco o invisível, que é as crenças, os valores, as bases tradicionais de uma família, que nem é de uma, é da avó, é da bisavó, que vai passando de geração para geração. E nós eu casei com o Kleber. Isso não quer dizer que eu casei com o Kleber, eu casei com toda a herança geracional dele. E nós imaginamos que dali para frente vamos construir uma família. Então nós vamos, mas precisamos trabalhar com o que trazemos da nossa família. E isso não é exposto.
vou completar com a fala da nossa ouvinte, né? Ela diz que ela tenta conversar. Que linguagem tem este marido da sua família? É uma família que comunica? É uma família mais fechada em si? É uma família que tem uma forma de comunicação não verbal? Ele não fala, mas ele expressa de outras maneiras. Então, tem ela querendo puxar conversa, tem ele expressando de outra forma, preferindo o silêncio. Que horas que eu posso conversar? Não vou dizer que tem uma hora fixa, mas eu preciso dar um tempo para o outro nessa comunicação. E, normalmente, nós, mulheres, expressamos mais. É até cultural isso. Quando uma criança de 5 anos, um menino de 5, uma menina de 5, ela verbaliza a dor. Papai, eu caí, mamãe, eu caí. Vem cá, papai vai dar um beijinho, vai passar. Passa o carinho. E o menino? Eu caí. Homem não chora. Então, ele retrai todas as emoções e sentimentos dele. Essa menina expressa. Ao casar, ela quer falar da dor e ouvir papai e ouvir mãozinha. E ele não sabe falar. Porque ele foi formado culturalmente para não expressar sentimentos. E aí começa os ressentimentos, que eu não sei falar. Não, eu sei ouvir, mas talvez eu não saiba verbalizar o que o outro está querendo. Já prepara a segunda cena e emendo aqui com você que existe nesse processo esse ressentimento, essa raiva acumulada que vai desgastando ao ponto de já não se comunicar. Se já a comunicação já era ruim, agora piora mais ainda com o ressentimento. Fica então essa questão para você. Como está esse sentimento acumulado, essa raiva acumulada tem se transformado em quê? Como você vai lidar com isso? Como você vai trabalhar de maneira proativa? Porém, nesse trabalhar de maneira proativa tem que essa mulher diz assim, ele rechaça o desejo de ela dialogar. Ele diz, você é chata. Também não temos que avaliar a maneira como a gente fala? Não temos que avaliar a maneira como a gente se pronuncia? Não precisamos avaliar a maneira como a gente insiste no diálogo? É preciso dar uma olhadinha para si. A gente precisa cuidar um pouco mais disso. Nós vamos para a segunda cena e a gente continua falando dessa questão e outras mais. Que bom que você chegou! Você trouxe aquelas flores que eu pedi pra você comprar? Flores? Flores? Que flores? Ué, as flores! Hoje é aniversário da minha mãe, lembra? A gente vai dar flores pra ela de presente. Hoje que é o aniversário da sua mãe? É hoje, eu tô tão emocionada. E o meu pai tá todo ansioso, porque imagina que ele comprou um anel, colocou dentro da caixinha, junto com o cartão, pra dar junto com as flores que eu pedi pra você comprar. Mas hoje é a final do campeonato dos solteiros contra os casados. Eu tô escalado como titular no time lá no clube. Ah, eu não quero nem saber. A gente combinou faz 3 semanas e eu disse pra você. E você ainda respondeu, tudo bem, pode deixar. Então, você reservou aquele restaurante maravilhoso que eu falei pra você? Ah, deixa eu ver essas benditas flores. Eu fico aqui imaginando minha mãe toda emocionada quando ela... Ou seja, tudo que a Ana Lívia falou, o Sérgio não lembrou de fazer nada. Às vezes eu até comento que dá impressão para muitas de nós mulheres, nesse tipo de cena, de situação, onde fala alguma coisa e o marido não escuta, ou, que a gente pode pensar, ele deve ter planejado, ele planejou não lembrar. Ele deve ter ido dormir e pensou assim... Eu vou esquecer para irritá-la. Eu vou fazer desta maneira só para machucá-la. Não é verdade. Eles esquecem mesmo, não? Eles esquecem por N outras razões, como também a gente esquece por outras, mas que levanta um sentimento de raivinha. Levanta. Você não lembrou de nada, Sérgio? Eu? Esqueceu de tudo que a mulher pediu, Sérgio. É que assim, na verdade, eu não prestei atenção. É esse que é o problema.
Eu fiz que escutei, assim, a personagem, tá? Não sou eu. Ressalva, né? Mas assim, ele não escutou, na verdade, o que ela disse. Ele só respondeu por responder, né? Ah, tá, por educação, tá tudo bem. E na verdade eu vou. ela meio que disse, porque ela disse e ela queria que ele adivinhasse o que ela não disse também. Tem isso, verdade? Né? Ficou alguma coisa implícita ali que ela esperava que ele adivinhasse. Por que ela ia detalhar? Ele é meu marido, nós somos um só. Tem isso. Andréia, sua avaliação da cena. Fala verbal e não verbal. Nós expressamos de forma... Os autores de comunicação dizem assim, que a nossa fala não verbal, ela não mente. E a fala verbal mente quando nós falamos com o nosso marido ou nas nossas relações sociais. Não, mas eu quero dizer sim. Ou eu não quero ir e digo sim, mas eu não quero fazer. E aí eu vou e fico ali remoendo aquilo. A minha fala não verbal, ela não mente. Minha expressão, meu franzir, minhas mãos, meu corpo, a minha fixação. Nenhum momento o casal olhou comunicando para que ajudasse esse homem a captar mais forte, né, com a expressão, com a fala. Mas tem uma coisa ali muito expressiva, a idealização. Nós, mulheres, casamos e idealizamos um casamento. O príncipe, depois dizemos que eles viraram um sapo. Então, idealizamos. Existe o ideal, existe o real e existe o possível dentro do real. Não adianta eu querer que ele faça porque ele tem que fazer, ou ela faça porque ela tem que fazer. É o possível. O que é possível para hoje? Voltando na fala da nossa ouvinte aí, e da picuinha e o que fica, isso, vou colocar algo muito íntimo meu aqui, posso? Fique à vontade. Entre casamento, vida real. E eu e meu marido tivemos uma discordância de opinião e eu estava azeda. Eu ruminei aquilo o dia inteiro e eu pensei como levá-la a me ouvir sem eu derramar tudo que eu estou com vontade. Meu marido, ele gosta muito de restaurante. Cheguei em casa às 8 horas e disse para ele, vamos ao restaurante hoje, na terça-feira. Restaurante hoje, toda alegria foi lá. Quando nós sentamos, eu disse, para conversar. Viemos fazer uma DR no restaurante, porque eu não podia falar alto com ele em casa. Eu não podia colocar todo o nível que eu estava de estresse. Então, eu fui jantar, pedir a entrada. Antes, depois do prato principal, ficamos olhando um para o outro. E conversando toda a DR ali. Para isso, chegou mais 7 pessoas do lado. Ótimo. Quando eu pensava, eles estão ouvindo. Aí eu voltava. O termômetro. Não era uma hipocrisia isto. Era uma forma de dizer, se eu entornar o caldo. Então, não dá para entornar o caldo todos os dias. Então, vamos agir de forma prudente que eu possa dar ao outro, agora é a sua vez de falar. E era a minha vez de falar. E foi fantástico, porque nós conversamos e eu costumo dizer no meu relacionamento, não corte o mal pela raiz, corte o mal pela semente. Um dia de cada vez, já diz a palavra, não é assim? Basta cada dia o seu mal. Então, eu tenho que resolver hoje. Andréia, mas não dá para resolver tudo hoje. Então, esse hoje pode ser amanhã, pode ser numa tarde, pode ser no jantar. Mas não dá para daqui a um ano mexer naquilo que está lá atrás. Não, de forma alguma. Essa maneira de nós hoje apresentarmos as questões de forma prática, nos utilizando de cenas, de um rápido teatro, eu espero que esteja repercutindo aí com você, que você se identifique e também auto-perceba-se, corrija-se também. Ao trazer essa questão, Andréia, você está me falando de um processo de educação, um processo educativo a si mesma e também do outro. Mas você teve o cuidado de pensar, criar uma estratégia, uma maneira, visando que você poderia se desequilibrar diante do azedume que você foi acumulando durante o dia, você poderia ter facilmente ter descambado para essa autopiedade, autocomiseração, mas você foi cuidadosa com o outro também. Bom, como é que ele vai me dar mais atenção? Como é que ele vai me dar ouvidos? Como é que eu vou ganhá-lo para mim? Isso é sabedoria
mas não se dispensando de também se reeducar, de se colocar. Dito isso, é na intenção de que nós tenhamos em mente que não é aqui uma questão de nós visualizarmos o erro do outro. Que o outro não se comunica bem, já sabemos, você está me dizendo, nós estamos vendo que coisas assim acontecem, mas veja que nesta cena sempre está representado a dificuldade de ambos. É uma mulher que está lixando assim, meio louquinha, né? Essa personagem meio louquinha assim, parece que tudo é lindo, maravilhoso. E ele lá no mundo dele, pensando no futebol, pensando no campeonato, tal, cada um por si. Os dois estão equivocados. Então isso precisa ter em mente. Cada um tem a sua responsabilidade, não, Sérgio? Sim, exatamente. E eu acho que cria-se o hábito da gente terceirizar a responsabilidade. A gente sempre culpa o outro. Exato. Sempre o problema é o outro. Ou o outro não me escuta. Mas eu me certifiquei de que ele entendeu o que eu falei? Isso. Eu não me certifiquei. Muitas vezes eu não me certifiquei. Né? Eu não perguntei assim, olha, você entendeu o que eu disse? Ou então você, de alguma outra forma, achar uma maneira, né? Porque Mas existe- avalia, para essa cena, congela essa cena. Sim. Aí você sugere perguntar, você entendeu o que eu disse? Aí ela, você está me entendendo? Lá atrás, quando Lá ela atrás. foi comunicar que seria o aniversário da mãe dali a 3 semanas, o ruído de comunicação aconteceu ali. Ok. Né? Porque no processo de comunicação é aquela história, tem o emissor, quem fala, o receptor, quem ouve. E assim, a mensagem, tem até uma técnica de comunicação que é assim, voltar a fita, que a gente fala. Que uma vez que você falou o que você quis, você precisa, é recomendável, é saudável para o seu relacionamento, você se certificar que o outro entendeu o que você quis dizer. Porque uma coisa é você falar, mas será que o outro entendeu? E aí existem maneiras bem gentis de você fazer isso, mas você precisa ser perseverante, precisa ser insistente. Porque assim, eu viro para você e falo, olha, daqui a 3 semanas é o aniversário da minha mãe, eu quero que você compre flores, vá na floricultura tal e tudo mais. Aí depois, por favor, é importante para mim que você tenha entendido o que eu te disse. Você pode me dizer, por favor? Isso não é habitual, não é uma prática. Mas se a gente tornasse isso um hábito, os ruídos de comunicação iam reduzir. E muito desses ressentimentos, dessas mágoas, é por conta de ruído de comunicação também. Né? Então, e também como ouvinte, quando eu estou ouvindo você, eu acabei de escutar o que você me disse, então você quis me dizer isso, e aí você vai estar em condições de avaliar se eu entendi ou não o que você quis dizer. É o que você citou no programa anterior, Sérgio, tem a ver com a escuta ativa, né? Sim, sim. Também. Prestar, se certificar, prestar atenção, se certificar, querer saber e realmente estar ali atento, ouvindo o outro. Você ia comentar? Não, nós vamos para o nosso intervalo, que é bem rapidinho. Deixa eu lembrar para você que nós temos à sua disposição a revista Entre Família, que é justamente uma ferramenta para você se ver como um agente ativo na transformação da sua família. É um curso. Não é simplesmente uma revista para folhear, é um curso. Nós temos aqui lições importantíssimas. Aqui nós tratamos, por exemplo, quando você está percebendo que o amor está desgastado, quando você está percebendo que o relacionamento vai mal, qual tem sido sua atitude? Tem sido daquelas pessoas que desistem? Tem sido daquelas pessoas que dizem assim, já tentei de tudo, já fiz de tudo, cansei? Será que não existe uma outra maneira, não existe uma outra estratégia? Não há como nós lidarmos de maneira diferente com um tema que está tão dolorido, doloroso para você? Então está aqui a sugestão da revista Entre Família. Vai entrar em contato com a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21 e a nossa equipe vai atender você agora e você vai mandar, portanto, o seu endereço. Nós vamos enviar para você pelo correio sem custo algum para você, a não ser o custo da ligação, é claro. Venhamos e convenhamos, é o de menos, não é? Ou pode mandar sem custo algum, aí sim, o WhatsApp, a nossa mensagem para este número 981001615, 981001615. Manda mensagem dizendo, a Darlide acabou de dizer que se eu te mandasse uma mensagem, você me enviaria o curso Entre Família, é verdade? E a nossa equipe vai responder para você, claro que é. Nós vamos comunicar fácil e rápido com você. É rapidinho o nosso intervalo, já estamos de volta.
conversando sobre a comunicação ou a necessidade da boa comunicação no casamento. Estamos com a presença do casal Ana Lívia e Sérgio Melo. Eles são namorados, por enquanto, nós estamos trabalhando essa questão. Isso é tranquilo, claro, em pouco tempo, porque eles trabalham muito bem, estão aqui com a gente, nos ensinando muito sobre comunicação. Esse casamento vai dar certo, claro. Deus abençoe vocês. Amém. Eles são da Juntos Comunicação Essencial e têm esse trabalho de facilitar a comunicação entre as pessoas, na empresa, no dia a dia. E também estamos com a presença da pastora e psicóloga Andréia. E esta conversa já retorna daqui a pouquinho. Sim, é pastora, alguém que me escreveu. De qual denominação? Ministério Restaurando Família. Olha só, justamente o Ministério Restaurando Família. Por que será que ela está comigo, hein? Nós já estamos de volta, até já.